Olá, tudo bem? Graças a Deus. Eu vou hoje ler para vocês a mensagem que Jesus me passou justamente no dia 25 de dezembro, agora, dia de Natal. E eu acho que foi um presente muito grande a todos nós católicos, que estamos assim um pouco na dúvida, um pouco assustados, um pouco surpresos com tudo que tem acontecido, né, na igreja e as coisas que Papa Francisco tem feito e tem assistido, cerimônias estranhas de Pachamama, né? Enfim, e Jesus veio com todas as explicações. Então eu vou ler para vocês, porque acho que é importante. E peço que vocês divulguem, porque tem muita gente assim que está acompanhando a mídia que é totalmente contrária à vontade de Deus. Então vamos lá. A incapacidade que tendes diante de incógnitas, por vezes necessárias no desenrolar dos fatos, advém justamente da pouca fé na onipotência divina. Só essa frase já bastaria. Nós temos pouca fé na onipotência divina. Quereis saber, quereis entender, dar nomes a tudo, baseados em julgamentos humanos e sem qualquer percepção sobrenatural. Isso ocasiona frutos danosos em cadeia, causando graves erros por serem circunstâncias ainda veladas. Vamos prestar atenção nisso. Coisas que nós não sabemos. A histeria causada por esses pré-julgamentos contagia e ameaça, principalmente os que se debruçam em regulamentos secularmente absorvidos de forma estática e imutável. Os mais conservadores, né? Estão acostumados àquilo e só dentro daquilo é que é verdadeiro. E olha o que Jesus fala. A soberba inerente aos que se dizem possuidores de sabedoria doutrinal revela o quanto minha igreja perpassou séculos obsessivamente enclausurada e hermética em seu comodismo. Não deu abertura. Não se conscientizou de que o mundo acelerou o seu conhecimento em todas as áreas, especialmente no que se refere às ciências
e tecnologias avançadas. E como disse Francisco, permaneceu estacionada há 200 anos! Exclamação. Francisco está com a razão. Se um Deus se mantém inatingível por causa das muralhas dogmáticas, este Deus torna-se prisioneiro da escravidão humana. Não foi ele que impôs tantas leis e muralhas e muralhas dogmáticas. Essa escravidão humana. Em coisa alguma houve o intuito de uma aproximação. Ao contrário, afastamento de uma classe tida como eleita, totalmente alheia aos brados de uma humanidade agredida e órfã. Tudo que se refere a Deus está trancafiado em leis e regras, num passado isento de confrontos e desafios diários. Jamais foi com a Torá em mãos ou impondo condições para uma aproximação. Jesus nunca pegou a Torá e sacudiu na cabeça das pessoas. Eles seguiam a Torá. Mas Jesus não saiu com proselitismo e dizendo, isso aqui está errado, vocês têm que ouvir o que eu estou falando. Não, ele não fez isso. Não fez. Jamais impus barreiras. Jamais selecionei os convidados e seguidores. Jamais. Eles vieram, se agruparam, se identificaram com a liderança que se apresentou. Estão percebendo? A forma que Jesus atraiu a todos foi essa espontaneidade, essa bondade, esse amor, essa acolhida que, através de regras e preceitos e leis, impedem muitas vezes. A sensação de pertença a mim, a Jesus, somente aconteceu pela ausência de protocolos preliminares que pudessem enquadrá-los em padrões estipulados. Caixotinho. Jamais impus condições. Conheço os corações e sei quanto eles almejam serem melhores. Que bonito isso. Jesus sabe os que desejam ser melhores. Desejam, estão seguindo, estão caminhando, estão crescendo na fé. Isso é muito importante. Muito. Eis o ponto central. Captar o real desejo de buscar a verdade, mesmo que tenha vivido na mentira ou ainda na ignorância mortal.
o ser humano, sem exceção, possui a centelha divina, a responsável por essa incessante busca. Não digo de religião. Olha o que Jesus fala, não é impressionante? Não digo de religião em si, conforme determinado desde sempre. Isso é um assombro. Jesus falando isso. Mas da presença do Criador absoluto e infinitamente soberano, o qual eu vim vos apresentar. Jesus é o caminho. Ele leva as pessoas a se encontrar com este ser infinito e soberano. Felizes os que me conheceram. Felizes os que aprenderam a me amar e souberam renascer do Espírito. Não recrimineis os que ainda não tiveram essa chance. Conhecer-me não quer dizer amar-me. Eis a diferença que muda todo o contexto de pecado. Não sois santos. Tendes o pecado original e a tendência ao mundano. Porém, ao se descobrir este amor maior, sua luta se intensifica e passa a desafiá-lo a vencer as fraquezas da carne. Alguns poucos conseguirão dominá-la totalmente. São os santos e santas de Deus. Os demais passarão por um período de purificação, purgatório, né? Até atingirem o grau de santidade que na terra não atingiram. Que lindo isso! Vão ficar ali separadinhos até atingir o grau de santidade que não conseguiram na terra. Por isso a alegria dos santos e santas, eles já vão direto, já estão purificados, né? Não precisam passar pelo purgatório. O grau de santidade que na terra não atingiram. Porém, estão salvos. Eles não vão para o inferno. Não. Eles já estão no estágio que dali só para o céu. E isso é o que interessa. Foram salvos. Souberam almejar o bem supremo que nem sempre se atinge. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha o que Jesus fala. Souberam almejar o bem supremo que nem sempre se atinge através da minha igreja. 3 pontos de interrogação. Ou de exclamação, melhor. Gente, isso é extraordinário. Isso é um Deus falando. Quebrando os conceitos e paradigmas de pessoas com cabeça enquadrada no aquilo ali e pronto.
Esta é a verdade. Jesus falando. Esta é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se sou o caminho, a verdade e a vida, descobrirão quando estiverem no purgatório e não no inferno, como pensam meus servos graduados. Essa é a misericórdia de Deus. Tá, não são santos, são pecadores, mas estão salvos. Vão passar lá um longo período. Jesus disse para a Valtorta que alguns vão ficar no purgatório até o final do mundo. Ou seja, um tempo longuíssimo. Mas dali vão para o céu. Porque não vai haver mais purgatório, nem limbo. Só o céu e inferno. Ponto. Isso no final dos tempos, final do mundo. Certo? Portanto, salve Francisco, que desafiando a todos, deu o passo que deveria ter sido dado há pelo menos 200 anos. Obrigada, filha. Descansa agora. Jesus. O que falar desse Jesus? Sinceramente, eu fico toda arrepiada, porque ele está falando coisas que nós não ouvimos dentro da igreja. Não. A igreja só coloca o medo de pecar e ir para o inferno. Não é verdade? Pecado isso, pecado aquilo, enfim. Muito castigo, muito castigo, muito castigo. E Jesus vem e fala com doçura que não é bem assim. Eu não ensinei assim. Eu não queria que fosse assim. De jeito nenhum. Deus é amor. Agora, se essa pessoa não conhece o amor, não conhece Deus. É preciso, e também não é colocando a Bíblia assim, batendo na cabeça e dizendo, ó, tá escrito aqui, versículo tal, YZ, e tem que seguir isso. Não, é todo um caminhar, é uma descoberta. Isso também depende da graça de Deus. A pessoa, quando deseja conhecê-lo, parece que Deus vai puxando, vai puxando, vai puxando. Vem, filho, vem. Eu quero te acolher. E só depois de me conhecer, você vai ser capaz de largar a sua vida mundana. A vida que eu não gosto. A vida que não vai te levar para o céu. Vem para o meu caminho e aprende. Como são felizes os outros que já estão me seguindo. Que Deus maravilhoso. Que Deus é de uma abundância de amor, de preocupação com a gente. É um Pai amoroso,
que não quer perder nenhum filho, nem o que nasceu aqui na Igreja Católica, nem o que nasceu na Igreja Budista, nem o que nasceu lá no Espiritismo ou no muçulmano. Ele não quer perder nenhum filho. Todos saíram lá das mãos dele, do céu. Tiveram a mesma origem, o céu. E todos devem voltar para o céu, mesmo passando um período longo no purgatório. Mas está salvo, não vai para o inferno. Não vai. Ele não conheceu outra coisa a não ser budismo, por exemplo. Ele já nasceu com a cabecinha raspada, com aquela roupinha assim, e já foi pro convento, seminário, sei lá como que chama isso, o templo, mas foi correto, foi justo, foi bom, buscou a verdade dentro do que podia, dentro do que ensinaram. Vamos abrir a mente. Vamos aplaudir Francisco, que percebeu isso, que abre o coração a qualquer um. Francisco está certo. Palavras de Jesus. Tá bom? Eu fico por aqui, senão eu fico falando até... É um assunto que me fascina. Vamos agradecer a Deus, essa misericórdia dele. Vamos todos nos encontrar ou no purgatório ou lá no céu. Tá bom? Beijos. Tchau.